Queria agradecer também o superchat do Ernesto Abdala Filho e aproveitar, ele tem duas perguntas. Primeiro, qual a diferença entre o Centrão e os bolsonaristas evangélicos? E se na época do Montoro tinha uma migalha de esquerdismo no MDB? Bom, vamos começar pela questão do Montoro, que é mais simples, né? Quando o Montoro foi eleito governador, ele foi eleito governador como parte, né, como um aspecto ainda que muito deformado e controlado pela burguesia, e da contenção também da luta democrática contra a ditadura. Esse que foi o significado, né, da eleição do Montoro em 1983. Na realidade, né, havia um certo nível de acordo entre a ditadura e a oposição, que era uma oposição burguesa, que estava integrada ao regime político, para que essa oposição assumisse o poder. Então, logicamente, que a vitória do Montoro significou uma mudança de política dentro da própria burguesia. A burguesia percebeu, já naquele momento, que era necessário utilizar outros métodos de governo para poder controlar a situação política, que era necessário, digamos assim, levar em consideração a mobilização de massas e a rebeldia de vários setores das classes sociais, a classe média, que estava estrangulada, né, na ditadura, setores da burguesia que também estavam estrangulados. Quer dizer, o regime político teve que ser modificado e as formas de governo tiveram que ser modificadas para atender a nova situação. Então, nesse sentido, lógico, o governo do Montoro, embora fosse uma consequência natural da crise da ditadura e uma transição muito controlada, muito dominada pela burguesia e em acordo com a ditadura, ele agrupava um setor mais esquerdista. Tá? Dentro do próprio PMDB havia vários setores que tinham a ideia de que a mudança democrática ela significaria uma série de mudanças sociais e tudo. Em 1900, justamente no começo do governo Montoro, em 1983, 4, eu trabalhei como jornalista um período na prefeitura de Osasco, que era dominada por uma ala esquerda do PMDB. E eles tinham toda uma política social. Você via que era assim uma ala esquerda, né, do MDB. Então havia sim, né? Depois isso daí vai evoluir para uma outra política. A ala mais direitista, mais truculenta do PMDB vai se transformar no coercismo, que foi um governo muito repressivo, muito violento, de violência policial, de descalabro aí do judiciário contra a população. Depois o Fleury foi uma continuação disso daí. E o próprio PS, aí o racha, né? A ala supostamente esquerda, né? A gente precisa sempre tomar cuidado com essas alas esquerdas. A ala supostamente esquerda se transformou no PSDB num dado momento, só que o PSDB assumiu, né, a política direitista burguesa e, num certo sentido, uma política mais ferozmente pró-imperialista do que era a própria política do Quércia e do Fleury, né? E também evoluiu para a mesma política repressiva e tudo mais. Então, quer dizer, num primeiro momento, sim, representa uma evolução à esquerda, mas é uma evolução à esquerda muito controlada, né? Aí a segunda questão é do Centrão, né? Então, o Centrão, ele é o Brasil ele é governado pelo Centrão, né? Há muito tempo. Na época da ditadura, o partido da ditadura era amplamente majoritário, mas governava num certo acordo com o MDB. Era Arena e MDB.
o MDB fazia uma oposição ali que era água com açúcar, nem descreve a coisa, né? Depois que a ditadura acabou, no governo Sarney, na Constituinte, forma-se esse mesmo bloco, ele adquire uma nova forma política, mas o conteúdo do bloco é mais ou menos o mesmo. Então é a frente única entre o DEM, que havia rompido com o partido da ditadura, mas era o setor mais importante do ponto de vista econômico, empresarial da ditadura, o PMDB, o PSDB e outros partidos menores ali que dominavam a política. Depois, no governo Collor, o Centrão ajudou a eleger o Collor, né, lançaram os candidatos laranja aí, que não tiveram voto nenhum, e o Collor governou com o apoio do Centrão. No governo Collor, no governo do Sarney, quem dominava o Centrão era o MDB. No governo do Collor, quem dominava o Centrão era o DEM. Quer dizer, uma alteração na relação de forças dentro do bloco. Aí veio o FHC, onde quem dominava era o PSDB e o DEM. E o MDB tinha a sua participação, né? Nos governos do PT, o Centrão também dominava o Congresso. Tanto que o enfraquecimento do PT depois da primeira denúncia do Mensalão levou a uma aliança direta com o PMDB. Quer dizer, esse é o governo do país, isso é aquele governo permanente, né? Eles estão aí há muito tempo. Os evangélicos, eles são uma ala que evolui a partir do Centrão. Eles não são propriamente desse bloco, embora eles tenham sempre atuado junto com esse bloco, né? É uma modificação que está sendo realizada, que é uma evolução à direita dentro da política burguesa, como o Bolsonaro, né? O Bolsonaro também, ele sempre foi desse bloco. E ele, num dado momento, dada a crise desses partidos, ele assumiu a presidência da República com o apoio do Centrão, lógico, porque senão ele não conseguiria. E os evangélicos são uma ala política que evolui à direita dentro do Centrão. Provavelmente vai levar todo o bloco da burguesia, porque o Centrão é o bloco da burguesia mesmo, dos grandes capitalistas e do imperialismo. Vai levar esse bloco mais para a direita, está levando já nesse momento. Nós temos que lembrar que essas composições, né, elas são a base do regime político. Antes da ditadura militar, o Centrão era formado pelo PSD, pela UDN, né, e mais secundariamente pelo PTB. Mas o PSD era o partido base do regime político, né, que era o partido maior, que era o partido das oligarquias regionais e tudo mais. Uma coisa que eu acho que é importante assinalar sobre esse problema do Centrão é que esse Centrão, se a gente for analisar, né, não dá para fazer isso aqui agora detalhadamente, mas se a gente analisar a evolução do governo Sarney da Constituinte até hoje, nós vamos notar uma decadência e uma crise muito grande desse bloco, que expressa a crise do regime político burguês. O PT, por exemplo, é um partido que, embora tenha conciliado muito com o Centrão, tenha até governado com o Centrão num dado momento diretamente, ele é um partido que não faz parte disso daí. Ele representa, até certo ponto, uma desagregação desse bloco predominante. E agora nós estamos vendo, né, a evolução desse bloco também. Nós estamos vendo num certo sentido, uma desagregação pela evolução da ala direita, os evangélicos, os bolsonaristas, etc. e tal. Esses fatores, eles são fatores que expressam uma acentuadíssima tendência à desagregação da coluna vertebral do regime burguês parlamentar,
que acompanha, né, a desagregação da Constituição de 1988, que acompanha a desagregação do regime político de conjunto, né? Nós estamos assistindo a essa desagregação de conjunto. E a desagregação do Centrão é um dos aspectos fundamentais dessa desagregação. Dentro do Centrão, a gente deveria analisar, é tema para um debate futuro, a desagregação de cada um dos partidos-chave do Centrão. É o momento mais crítico desse agrupamento, porque todos os partidos do Centrão estão esgotados do ponto de vista político, ao mesmo tempo. Isso já havia acontecido, em parte, em 1989, com o colapso do governo Sarney, mas o PSDB, por exemplo, que rachou do PMDB, ele conseguiu dar uma alternativa para o Centrão. Agora, PSDB, DEM, PMDB, tudo, e até certo ponto, até o próprio PT, num certo sentido, né? É um pouco complexo isso, eles estão em desagregação. E aparecem partidos que a gente vê que são partidos extremamente artificiais e contraditórios. Para o partido do governo é o PSL. Isso aí não é um partido de verdade, não é uma formação política de verdade. E a dispersão de todos esses partidos é muito grande. Bom dia, o pessoal que está aqui. Bom dia, Rui. Bom dia. Sou Joana, de Goiânia. Estou aqui com meu esposo e feliz de estar aqui porque eu tenho encontrado na imprensa, na mídia do PCO, recursos importantes assim, para pensar a realidade, para orientar estudos, leituras, então tem sido muito, muito proveitoso, muito útil, eu agradeço muito. Bom, a minha pergunta eu tenho duas questões. Uma é sobre a base social, que acho que acaba tendo a ver com essa questão que você está colocando, né? Base social não é sinônimo de eleitor, né? Você tem falado isso, tem a ver com as organizações coletivas e sociais que apoiam os partidos, né? Sindicatos, associações e tudo mais. Mas tem repercussões importantes no processo eleitoral, né? Talvez falar um pouquinho mais disso, até para ajudar a gente a discutir com as pessoas nesse processo de organização. Em Goiás foi eleito o Ronaldo Caiado. É um candidato claramente apoiado pelos ruralistas, né? Por esse setor aí, pelo capital agrário e tudo mais. Mas não foi só esse pessoal que elegeu o Caiado, né? Então, com esse pessoal, nós não temos interesse nenhum de dialogar, é claro, né? Não nos interessa uma aproximação. Mas e com uma gama aí de evangélicos, de pequenos proprietários rurais, enfim, de professores, né, que votaram Então, como é que é essa caracterização da base social e os efeitos disso, né? Ou seja, esse esgotamento político a qual você acabou de se referir tem a ver, né, com essa base social? E a outra questão, não é bem uma questão, uma pergunta, é porque eu sou professora e você faz muita crítica à academia. Então, eu sou professora do IFG, da PUC Goiás, trabalho com pesquisa e tudo mais, né? E não tenho propriamente nenhum argumento para me contrapor às críticas que você faz à academia. De fato, nós da academia ficamos restritos a uma certa burocracia, ficamos envolvidos com aquela burocracia, com aquele protocolo interno ali, nos perdemos, né, de um pensamento, isso pensando de uma forma genérica, e nos perdemos num pensamento abstrato, nos afastamos da realidade concreta. Eu sou pedagoga, né? Então tem essa questão, sim. No entanto, assim, a luta de classe está presente dentro da academia também, e na minha percepção, ela não está resumida, não está restrita o professor representa a classe dominante, os alunos representam a classe dominada. Então é só um comentário, porque é isso, né? Às vezes a crítica tem procedência, mas eu acho que vai jogando tudo fora, assim, o bebê e a água da bacia fora. Bom, são duas perguntas muito interessantes. É pena que a gente não possa falar longamente sobre isso daí, né? Mas eu acho que são temas fundamentais.
Esse problema da base social, esse é um problema complexo da política ao qual se deve dar mais intensa atenção, né? Qual que seria a lei interna desse agrupamento da base social? Um determinado partido, uma determinada força política, digamos assim, mais genericamente falando, para que ela possa ter sustentação e se desenvolver, ela precisa ter como alicerce fundamental um setor social que ela representa efetivamente, né? Aqui nós temos que fazer uma distinção, porque os grandes capitalistas que dominam os partidos fundamentais, eles são uma fração da sociedade muito minúscula, muito minoritária. Então eles têm que encontrar em outras classes sociais a sua base social. Não dá para você ter um partido, por exemplo, que você vai na reunião, no congresso do partido, e você só tem barão da indústria, banqueiro e tal, isso é inviável. Você tem que ter lá, né, setores de outras classes sociais que vão permitir, né, que esse partido exista como um fenômeno social. Então, se nós vamos lá cada partido tem uma base social própria. Se a gente for no encontro do DEM, por exemplo, nós vamos encontrar uma mistura de elementos da pequena burguesia, que são, em geral, a base social de todos os partidos, e de pequenos empresários. É meio difícil que você vá lá na convenção, né? É raro. Acontece, mas é raro. E você vai encontrar lá o dono do Itaú, isso é difícil. Ele não participa disso daí. Mas você vai encontrar os associados, a clientela do Itaú, etc. e tal. É a base social desse partido. E, normalmente, essa pequena burguesia consegue também atrair algum setor da população trabalhadora para ser apoiado. Se o partido é muito direitista, é muito capitalista, ele não vai conseguir atrair, porque as ideias dele repelem, né, os setores mais conscientes das classes trabalhadoras. Ele vai atrair o setor mais atrasado. Então, por exemplo, para dar bem um exemplo de como funciona isso daí, no auge da crise da ditadura, né, houve uma eleição que foi ganha, em geral, nas principais cidades, pelo MDB na época, né? E o Tancredo Neves, que era do MDB, fez uma declaração que mostra bem qual era a realidade do partido da ditadura. Falou: o partido da ditadura se transformou no partido dos grotões. Por quê? Porque ele ficou reduzido à sua verdadeira base social. Quer dizer, eram grandes capitalistas. Por exemplo, na Arena em São Paulo estava lá o Olavo Setúbal, que na ditadura era mais fácil um banqueiro aparecer como dirigente, foi inclusive prefeito de São Paulo e tudo. Aí você tinha aquela classe média, né? Por exemplo, advogados que têm já uma posição mais consolidada, que eram também do partido da ditadura. Eu tenho um tio meu que era do partido da ditadura na época, que eu acho que é um tipo característico, né? Ele veio de uma família de imigrantes, né? Fez direito, não era uma família pobre, era uma família de classe média, fez direito, abriu um escritório de advocacia, estabeleceu relações com figurões do regime político, ele apoiou a UDN numa determinada época, e depois ele fez parte da Arena. Então ele era assim, um setor de classe média mais alta. O típico membro do dispositivo político, do aparelho político da ditadura, o pessoal ativo. E nessa frase do Tancredo Neves nós vemos qual era a base social da ditadura. O setor mais atrasado da população falou: é o partido dos grotões.
O que são os grotões? São aquelas pequenas cidades mais atrasadas, com determinados setores rurais, etc. e tal. Essa era a base. A base mais o setor pobre, mais atrasado da população, mais despolitizado, que votava no partido da ditadura porque não tem consciência, né, do antagonismo entre os seus interesses e os interesses daquele partido, né? À medida que você se desloca para a esquerda no espectro partidário, nós vamos encontrar uma estrutura parecida, mas onde os setores da burguesia são mais pobres, os setores da classe média são mais pobres e os setores da população são mais politizados e mais organizados. Mas a estrutura se mantém muito parecida entre quase todos os partidos. Aí, se o partido não tiver uma base grande na população pobre, porque ele está muito distante dessa população, ele vai ser, sei lá, um PSB, vamos supor. Né? Se ele tiver uma presença maior, e a maioria da população pobre, nós temos que entender isso daí, que forma a base social, ela acaba sendo a base social dos partidos governantes. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. O bolsonarismo, que é onde surgiu muito esse debate em relação ao problema do bolsonarismo, né? O bolsonarismo ele tem uma base social bem específica, que normalmente acompanha os partidos tradicionais de direita, mas que nos momentos de crise, essa base social tem uma tendência a se deslocar para a direita. Mais à direita, para a extrema direita, que são os membros do aparato repressivo, né? Setores de uma classe média proprietária que, ao mesmo tempo que não tem muito dinheiro, é muito ameaçada dentro do sistema capitalista e vira para a direita ao invés de virar para a esquerda. Porque o setor proprietário, né, ele tanto pode adotar uma posição de esquerda, porque ele se sente ameaçado pelo capitalismo, como ele pode adotar uma posição de direita. Vai depender muito de determinadas circunstâncias. Esse pessoal que a gente vê esbravejando contra o PT é o típico perfil do pequeno proprietário que acha que vai ficar rico e que por algum motivo ele identifica que o que está impedindo ele de subir na vida é a esquerda, é a classe operária. É um antagonismo que ele tem com os trabalhadores que se manifesta nisso daí. Então, nesse momento aqui, esse setor da base social da direita é a base social do bolsonarismo. Os partidos de direita mantêm uma parte da classe média que eles têm, mas eles perderam o setor mais ativo, que é justamente o setor bolsonarista. Eles estão aí com uma base social difusa e perderam uma boa parte dessa base social. Por exemplo, qual que é a base social do PSDB? Em geral, aquela pessoa que é de classe média, relativamente tem uma formação, às vezes tem uma formação universitária, às vezes é funcionário público, às vezes tem alguma outra posição de maior destaque e que tem aquela ideologia vaga, né? Por exemplo, o problema da corrupção. Bom, esses setores todos, eles estão se dispersando. Agora que o PSDB e outros partidos perderam principais estados do país, esse é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles vão perder mais base social, porque uma parte dessa base social é uma clientela política. Quer dizer, gente que se aproxima do partido pelos ganhos que o partido pode oferecer através do serviço público. São pequenos fornecedores, são gente cuja vida está ligada ao serviço público, eles formam essa base social clientelística, que logicamente é uma base social volúvel, porque a pessoa está ali pelo dinheiro. Se você perde o aparelho do Estado, outro vai ganhar essa base social. A base social dos partidos burgueses no Brasil, ela tem esse caráter difuso, né?
Essa aí é uma coisa muito importante. O único partido, né, político que tem uma ampla base social é o PT. Né? Muita gente subestimou isso daí na crise. Eles achavam assim que eles iriam varrer o PT do cenário político com extrema facilidade. Mas acontece que o PT tem a CUT, tem o MST, tem um número muito grande de intelectuais que são apegados ao PT, à esquerda em geral. Então eles visivelmente subestimaram, né, a aglutinação política que o PT expressa como aparato político. Né? Não dá para a gente descer em todos os detalhes, mas eu concordo, é um problema-chave da compreensão política, porque quando a gente fala da base social, do aparato político, etc. e tal, nós estamos falando da forma específica com que as classes sociais estão se relacionando naquele momento. Né? Aí muita gente fala, o povo é isso, o povo é aquilo. Não, não é assim. A sociedade ela tem uma estrutura. Né? Essa estrutura é econômica, política, social, cultural, tem vários aspectos. A base fundamental é econômica e política. Ela muda de acordo com a situação. Na sociedade capitalista normal, a burguesia domina. O pessoal fala, o povo é ignorante. Não, a burguesia é a classe dominante dessa sociedade. O normal da sociedade é que a burguesia domine o povo mesmo. Né? Tem até uma carta que escreveram para o Engels, né? Um amigo dele pergunta assim, o que é que a classe operária inglesa está pensando? Daí o Engels falou, aquilo que a classe operária em todos os países sempre pensa, o que a burguesia pensa. Porque a burguesia é a classe dominante. O processo de desagregação é um processo revolucionário. Como nós estamos numa sociedade em crise, cada vez maior, as pessoas têm a ilusão de que o poder estaria meio que dividido entre a burguesia e a classe operária, mas não é assim. É uma fantasia. Há uma luta de classes permanente, intensa, né? Em todos os lugares, em todos os momentos, que se manifesta das formas mais variadas possíveis, mas quem domina são os capitalistas. E no caso brasileiro, o capital, o setor do capital que domina mais poderosamente é o estrangeiro, que é o imperialismo, né? Que dá as cartas. Bom, é todo um debate. Eu acho que sim, que eu inclusive fico satisfeito que haja essa tentativa de interpretar a situação com determinados conceitos políticos que são fundamentais. Né? Em geral, muita gente tem uma concepção impressionista da situação, né? Vê uma coisa e tal. Nós temos que interpretar a situação assim. Nós temos que ter conceitos que permitem entender a situação, o que deve ser usado com muita flexibilidade e muita concretude. Sobre o problema da universidade, né, eu acho que logicamente que as críticas que nós fazemos, elas são, como é que se diz? Elas dão uma impressão um pouco distorcida do que a gente realmente pensa. É um problema de ênfase, não tem como você manter um equilíbrio numa luta política. A luta política sempre, ela carrega o tom para um determinado lugar. Primeiro eu queria explicar por que nós criticamos tanto a mentalidade acadêmica. Porque a esquerda brasileira, ela é muito caudatária dessa mentalidade acadêmica, ela tem isso em altíssima conta. A ponto de chegar numa confusão muito grande, de achar, por exemplo, que você ter um título acadêmico transforma você num dirigente político, ou num teórico político. Não é a mesma coisa. Independentemente da crítica que a gente faça, as duas coisas não são a mesma coisa. A política é uma profissão específica, digamos assim, usando a palavra profissão de uma maneira muito genérica. É uma atividade específica. Quer dizer, você ser comentarista de futebol não é a mesma coisa que jogar futebol. Os dois estão relacionados com o futebol, mas são duas atividades diferentes. O fato de você ser um bom jogador não vai transformar você num bom comentarista. Você pode ser um excelente jogador e um péssimo comentarista.
E o fato de ser, aí mais ainda, o fato de você ser um bom comentarista de futebol não vai fazer com que você jogue bem o futebol, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por exemplo, o fato de você ser um psicólogo formado, um sociólogo, um filósofo, alguma coisa, não transforma a pessoa num político. Tá? A política, seja a política burguesa, seja a política revolucionária, ela é uma atividade específica e depende de uma formação específica que não existe na universidade. É a vida política que forma as pessoas. Tá? Isso não quer dizer que a cultura política, a leitura, o estudo não seja importante, muito pelo contrário. É importante, mas a pessoa que não tem atividade política tem dificuldade de realmente entender a política. Ele vive num âmbito que é exterior à política. Levando em consideração que a política conta com a participação de toda a população, teoricamente, todo mundo pode intervir, mas não vai transformar ninguém num especialista que são os políticos. Por exemplo, nenhum professor universitário vai ter a capacidade de manobra parlamentar de um Eduardo Cunha, de um político esses ratões do Congresso Nacional, que aprendeu a coisa com outros políticos e aprendeu isso no Congresso Nacional. Aí você tem outros setores que são extremamente especializados na atividade eleitoral. A gente nem imagina como o pessoal é agudo para fazer uma atividade eleitoral. Eles sabem todos os meandros, todos os detalhes. É uma atividade técnica específica que você precisa fazer para saber. E a teoria política revolucionária, no caso, também. Depende muito Depende do estudo, porque teoria sem estudo é difícil, mas depende também da experiência, né, que ajuda a compreender o problema teórico. Então, nós nos indispomos muito com a ideia de que um professor universitário, ele saberia, pelo fato de ter um diploma universitário, o que realmente é a política revolucionária, quando na realidade a pessoa tem uma tendência, como foi dito aqui, a um pensamento muito abstrato, e a política é uma coisa muito concreta. Né? Agora, analisando o problema de outro ângulo, né, explicando essa primeira parte, que é uma tentativa de, como é que se diz, desestimular determinado tipo de ilusão política. A política dentro da universidade. Obviamente que a universidade, como todas as organizações sociais, elas estão dominadas pela luta de classes. A essência da sociedade é a luta de classes. E, portanto, isso é a essência também de todas, sem nenhuma exceção, organizações que existem dentro da sociedade, que nada mais são do que uma determinada materialização específica, particular dessa sociedade de conjunto. Né? Então, aí alguém falaria assim, mas todas, até a Fiesp tem uma luta de classes intensa dentro dela, e a Fiesp sofre pressão, inclusive, dos trabalhadores industriais, uma pressão muito grande. Na verdade, ao contrário do que poderia parecer, é um dos lugares onde a luta de classes é mais intensa, dominada pelos patrões, lógico. Bom, a universidade é um lugar muito particular da luta política e social dentro da sociedade. Por quê? Porque a universidade, né, quando nós falamos universidade, nós temos que entender que a universidade de verdade, né, num país como o Brasil, pelo menos, é a universidade pública. Se a gente falasse assim, o sistema das universidades, a mola mestra é a universidade pública. A universidade pública, ela agrupa a nata da intelectualidade do país, seja na forma dos professores que atuam ali, seja na forma dos estudantes que são intelectuais, digamos assim, em formação, em desenvolvimento. Bom, daí a enorme participação, né, da comunidade universitária nas lutas políticas do país. É inegável. Né?
A União Nacional dos Estudantes é uma das organizações mais tradicionais e mais importantes da luta política do país. A universidade pública, ela é um fenômeno político em si, porque ela é uma universidade pública, porque ela está ligada a problemas essenciais do país, como, por exemplo, um problema decisivo, que é o desenvolvimento econômico do país e o desenvolvimento cultural em geral do país, que está ligado a esse desenvolvimento econômico. Então, não há como subestimar a importância da universidade nesse sentido, né? O que é uma coisa diferente de você sobreestimar o poder político revolucionário das pessoas que são formadas pela universidade. Dentro da universidade, né, nós, inclusive, temos um trabalho com professores universitários para dar a impressão de que nós somos inimigos dos professores universitários pelas críticas. Não, nós temos um trabalho e nós temos uma política. Nós temos todo um programa e toda uma discussão sobre isso, que é uma discussão que parte do marxismo em geral, mas é muito peculiar, né, à América Latina, que é a luta pela autonomia universitária, né, que é o centro do nosso programa para a universidade, porque nós entendemos a universidade como uma instituição que, dominada pela burguesia, dominada por uma burocracia e tudo mais, ela é uma instituição essencial na luta pela independência do país, pelo desenvolvimento do país e pelo socialismo também, né? Vocês vejam que na Rússia, quando o partido bolchevique tomou o poder, um dos grandes problemas que se colocavam era a mão de obra especializada, ou seja, a mão de obra saída das universidades, engenheiros, etc., médicos, professores, etc. e tal. É um problema-chave do país, não pode ser subestimado. Por isso nós temos um problema político que é o seguinte: nós lutamos pela autonomia da universidade. O que significa isso? Que embora a universidade ela seja pública, ou seja, financiada pelo Estado, ela seja autônoma em relação ao Estado, porque o Estado é um Estado opressor capitalista. Que ela seja controlada pela própria comunidade universitária. Onde nós propomos, né, que o governo da universidade seja exercido pelos 3 setores que existem na universidade, proporcionalmente ao peso numérico de cada um. Quer dizer, o que nós chamamos de governo tripartite da universidade. Quer dizer, seria como um conselho universitário, que existe em várias universidades, só que eleito de uma maneira mais democrática, menos burocrática do que acontece hoje, né? Nos conselhos universitários, o que acontece é que os professores têm uma sobre-representação, uma super-representação, e os estudantes e funcionários têm uma sub-representação. Então, seria necessário que a representação fosse proporcional e democrática e funcionasse como uma assembleia que dirige a universidade, uma assembleia permanente que dirige a universidade. Por que nós propomos que ela seja proporcional? Isso é uma proposta muito polêmica dentro das universidades. Porque acontece o seguinte: o caráter progressista dentro da universidade, ele vai na seguinte escala crescente: professores, funcionários e estudantes. O setor revolucionário da universidade, potencialmente, né, pela sua natureza, não nesse momento exato, são os estudantes. Todos os grandes movimentos universitários revolucionários que aconteceram na América Latina, inclusive o movimento de Córdoba, de 1911, se não me engano, que foi onde se deu a luta e a conquista da autonomia universitária pela primeira vez na Argentina, eles foram liderados pelos estudantes. Se a gente for ver, até na Idade Média era assim. Os estudantes lideravam todos os movimentos progressistas e revolucionários. Por isso é importante que a participação seja proporcional, quer dizer, a grande massa dos estudantes tende a ser, né, dirigida pelos setores mais progressistas. E dentro desse esquema, se deveria formar uma aliança, né, do setor mais progressista ou progressista dos professores, com os funcionários que têm uma tendência progressista, na sua maioria, com exceção da alta burocracia, né,
mas que também tem uma tendência a ter uma atividade mais corporativa, econômica, com os estudantes. Quer dizer, seria uma aliança de todos os setores progressistas da universidade dirigida pelo setor mais revolucionário, que são os estudantes. Isso daí, primeiro, permitiria desenvolver uma atividade contra a pressão do imperialismo para esmagar a universidade, que se dá através da burocracia estatal, né? Através do Estado, e permitiria desenvolver uma universidade democrática, que é o nosso objetivo. Quer dizer, o governo tripartite ele quebraria o poder da burocracia universitária, que são os professores mais antigos, mais conservadores, que têm aliança com o aparato do Estado. A gente pode ver isso em todas as universidades, funciona assim, praticamente. Quer dizer, então nós temos um programa, né, para a universidade. Esse programa não é contrário aos professores universitários, mas nós temos uma compreensão do papel específico que cada um dos setores cumpre aí. Eu acho que os professores universitários que veem a coisa, né, veem a universidade e a situação política de um ponto de vista democrático, deveriam buscar essa mobilização dos estudantes, essa aliança, deveriam se constituir como uma fração com uma política determinada dentro da universidade, e a universidade deveria, do ponto de vista político, buscar aliança com as forças populares de fora da universidade, em particular os trabalhadores, né? Aí a gente fala, normalmente a gente fala aliança operário-estudantil, né? Mas é uma aliança, na realidade, da comunidade universitária autônoma com os operários. Aí alguém fala assim, mas essa aliança com os operários, muita gente tem essa mentalidade. Não é uma coisa estranha, os operários são mais ignorantes, papapá. Não, os operários são uma força organizada importante, né? Basta ver a organização sindical. A organização sindical operária são as organizações mais poderosas dentro da sociedade, fora as próprias organizações da burguesia. Então, essa aliança política, né, para defender uma universidade que seja progressista, que seja anti-imperialista, que sirva aos interesses do povo, do país, é o caminho revolucionário para a universidade. Esse é o programa histórico que nós defendemos. Nós, inclusive, temos documentos sobre isso, né? Temos discussão, e eu acho que é um momento de colocar esse debate, porque é um momento de colocar esse debate, não, sempre é um momento, mas é um momento privilegiado, porque o que nós vamos ver aqui é um enfrentamento, uma luta de vida ou morte entre a comunidade universitária, as universidades, a educação nacional e a burguesia e o imperialismo através da ofensiva do governo Bolsonaro. Bom, nosso tempo está avançando, vou tentar ler alguns superchats aqui, que são mais mensagens, recados, depois já fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Primeiro, agradecer aqui o superchat do Emanuel Lobo, ele manda um recado. No próximo sábado, 29/6, tem Arraial Lula Livre no Centro Cultural Benjamin Perret do Paraná, em Curitiba. Para participar, basta entrar... né? Arraiar. Para participar, basta entrar em contato pela página do PCO Paraná e adquirir o convite. Patrícia Viana, ela manda o seguinte recado. Parabéns pela participação na Convenção de Cuba. Sempre importante ter sua voz como representante da verdadeira oposição, pois o PT não consegue sair do transe que pode nos levar ao colapso total. Agradecer também ao superchat do Carlos Nishimiya, ao superchat da Maria Ângela Abduch, da Edna Castro e também da Daphne Ashton, que diz o seguinte: feliz aniversário, Juca Simonardi, 20 anos de coragem e inteligência. Muito orgulho de você, só que ele saiu agora aqui. Ele não ouviu o parabéns. Também agradecer os novos membros do canal. Aqui está Eliane Márcia, muito obrigado, seja bem-vinda. E Sérgio Gonçalves, novo membro do canal também. E o Ricardo Sturmer, também novo membro do canal, muito obrigado, sejam bem-vindos. Samuel Bertolini,
fala o seguinte, superchat também, muito obrigado. A caravana para Curitiba em julho tem que ser mais que uma manifestação, tem que ser o resgate de um companheiro de luta, liberdade para Lula. É agosto, né? Só uma correção. A nossa proposta é agosto. Exatamente. Novo membro do canal, Ione Tiengo Breder, também muito obrigado. E uma pergunta, Rui, o que você acha da campanha da caravana Lula Livre pela Europa e o que os organizadores poderiam conseguir de efetivo pela liberdade de Lula? Então, a iniciativa em si, como está organizada, não posso dar uma opinião. Houve críticas e tudo, mas eu acho que a iniciativa é importante. A pressão internacional ela é importante. É preciso levar as questões nacionais para o terreno internacional, sempre que elas tiverem essa dimensão, né, para conseguir a solidariedade dos povos e dos trabalhadores, né. Nós não podemos esquecer que a Revolução Russa sobreviveu ao ataque do imperialismo pela solidariedade dos trabalhadores do mundo inteiro. Conseguiram... Essa solidariedade se estendeu, inclusive, a estabelecer um boicote às atividades comerciais do seu próprio país pelos trabalhadores ingleses, franceses. Houve uma rebelião na frota francesa que estava assediando a União Soviética. Sem essa solidariedade, a Revolução não conseguiria sobreviver. E isso vale para todas as revoluções. Vale para a Revolução Cubana, vale para a situação da Venezuela agora, vale para tudo. Então, eu acho que nós sempre demos importância, né, à atividade internacional, esse tipo de atividade internacional. Há muita solidariedade no estrangeiro com o Brasil, contra o Bolsonaro, pela liberdade de Lula, tal, muita mesmo, né? Eu pude constatar isso daí. Há muitos sindicalistas, gente dos partidos de esquerda, todos apoiam, uns mais ativamente, outros menos ativamente, e os brasileiros que estão no estrangeiro, que estão organizando a caravana Lula Livre e que estão participando, eles são, digamos assim, o setor ativo dessa mobilização, para levar essa questão. Então, nós não podemos... Muita gente, eu vi até os companheiros fora do Brasil, muitas vezes eles acham que o papel deles é um papel secundário, porque a pessoa olha aí e vê, né? Manifestações no Brasil, 1 milhão de pessoas na rua. Eles lá fazem uma manifestação com 20, 30 brasileiros, 100, às vezes 500 e tal. É tudo em muito menor escala, mas é lógico. Eles estão no estrangeiro, nós estamos aqui no próprio país. Mas essas manifestações, elas têm uma repercussão sobre o público internacional muito grande. Quer dizer, a manifestação do brasileiro no estrangeiro, ela visa a mobilizar o público estrangeiro. A mobilização do público brasileiro no exterior é uma alavanca para mobilizar os trabalhadores e a esquerda e os setores daquele país onde o pessoal está vivendo. Essa chamar a atenção desse pessoal e tudo. O que acontece, efetivamente, né? Isso acontece. Tem muita gente que é solidária à situação no Brasil. Então, eu acho assim, independentemente de qualquer falhas que tenha essa caravana, sempre tem... entre esses setores principalmente os setores da esquerda mais pequeno-burguesa, que está fora do Brasil, tem aquelas briguinhas que a gente conhece que tem aqui também, que o pessoal adora. Apesar de tudo isso daí, eu acho que é uma iniciativa importante para manter, né, em evidência o problema do Brasil. Eu acho que os companheiros nossos que estão aí participando, né, da caravana têm que comparecer com as suas palavras de ordem, né, fora Bolsonaro, anulação dos processos, etc. e tal. E é um trabalho muito importante. Embora pareça ser um trabalho em pequena escala, ele é um trabalho em grande escala também, como o que nós fazemos no Brasil. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todo mundo aí.
Eu sempre pego um jornal da Causa Operária, guardo comigo, né? E desde outubro do ano passado, a Causa Operária vem citando o Sérgio Moro e dentre outras coisas mais aí, ou seja, falando o que vai acontecer, né? Então, muita gente, até aí fora, quando pega o jornal, quando vai debater, vai lá em casa e eu mostro, e o pessoal fala, puxa... Esse aí é de quando, esse jornal? Esse Qual é a jornal data? é de outubro de 2018, onde o Jornal da Causa Operária fala aqui, né, que o juiz Sérgio Moro publica declaração contra a PT na semana da eleição. E outras coisitas mais que os jornais, inclusive... O juiz mais imparcial do Brasil, né? Exatamente. O Lula falou, né, que o juiz Eco Sérgio Moro, agora ministreco, juiz Eco, agora ministreco. Ele, como se diz mesmo, ele até citou, eles fizeram reportagem com ele, que ele é menino do Império Americano. A minha pergunta é o seguinte, Lula agora realmente não está com risco de morte na cadeia? Porque veja bem, ele está meio que cercado, né? Porque o Lula se torna agora a criptonita para o super-homem caído de Sérgio Moro. O que você tem para falar? Então, isso nós sempre falamos, né? Vou reafirmar aqui. A pessoa está na cadeia, ele está sob o controle dos seus inimigos políticos. Então, é uma situação instável. Eu acho que a situação do Lula não é tão ruim, porque ele está cercado aí, é o mesmo tema anterior, ele está cercado pela solidariedade de uma ampla parcela da população brasileira. Então eles sabem que se qualquer coisa estranha acontecer aí, isso daí pode ter uma repercussão explosiva no país. Né? Eu acho que a única defesa que o Lula tem é essa daí, porque se não fosse assim, a situação dele ficaria ruim. Nós recentemente publicamos uma matéria no Diário Causa Operária, na internet, onde a gente compara a situação do Lula com a do ex-presidente do Egito, o Maomé Morsi, que morreu na cadeia. Né? E tudo indica que ele morreu por causa da falta de atendimento. Bom, cadeia, embora tenha muita gente no Brasil, até de esquerda, que acha que tem que botar o povo na cadeia, a cadeia é uma coisa horrível. Né? Ela oprime, ela deprime a pessoa, ela é um âmbito perigoso, porque tudo ali está sob o controle de sabe-se lá quem, né? Então é uma coisa muito complicada. Esse também seria mais um motivo para lutar pela liberdade do Lula, né? A cadeia é perigosa, isso aí é uma coisa com certeza, e todo mundo tem que levar em consideração isso aí. Acrescentando na sua pergunta, queria lembrar o seguinte, não é só o Lula que está na cadeia, outros dirigentes do PT estão na cadeia, né? O Zé Dirceu, o Vacari, né? A nossa luta é pela liberdade de todos os presos desses processos fraudulentos. Com o processo o desmascaramento oficial do processo do Lula, né, a gente pode estender isso daí também ao processo do mensalão, que na época nós mesmos criticamos muito, que era um processo farsa. Né? A própria juíza lá, Rosa Weber, falou que não tenho provas, mas a literatura jurídica me permite condenar. Condenado pela literatura, né? É uma aberração também. Também são pessoas que estão presas, né? São presos políticos, estão presos aí por meio de uma farsa judicial juntamente com Lula. Vamos terminar duas perguntas, mas antes agradecer novo membro do canal, Janaína Mota, muito bem-vinda. Verônica Fabrini também se tornou membro do canal, muito bem-vinda, muito obrigado. E também a Mônica Dória Marinho, também novo membro do canal. Eu queria
agradecer também o superchat da Giane Costa, que dá um recado aqui falando que haverá um bloco Lula livre na parada LGBT. E ela ainda pergunta se não há risco de centralizarmos no bolso e o Maia tomar o poder, já que é considerado um governo paralelo. Olha, eu acho que o risco que nós corremos aqui é imenso, né? O Bolsonaro é um risco enorme, né? A situação é mais ou menos assim, né? Você está no 3º andar e a casa está pegando fogo. Tem uns que falam, vamos ficar no fogo. Eu acho melhor pular do 3º andar e ver o que acontece, você entendeu? Porque não sei, de repente parece que o Bolsonaro é bonzinho, né? Ele mandou aí um decreto que, como é que se diz? Para isentar os policiais que matam gente na rua das acusações e do processo legal. Vocês imaginaram o que é isso aí? Tudo bem que esses decretos dele tem a guerra com o Congresso para alguns, modifica e tal, mas é uma guerrinha contra ele, né? Mas vocês já imaginaram se passa isso daí? Tem uma manifestação, o policial vai lá, abre fogo contra o pessoal e pronto. Ela é legal. As pessoas não se dão conta do risco que nós estamos correndo. E depois todo mundo dá o Bolsonaro assim, como se ele fosse um cachorro morto. Não é verdade. Ele se impôs aí no governo em várias situações até agora. A luta é muito intensa. Porque se ele fosse um cachorro morto, ele já teria saído. Ele não saiu ainda, apesar da oposição, porque ele não é um cachorro morto. O governo está em crise. Mas os outros também têm dificuldade de tirar ele de lá. A ideia de que o Bolsonaro vai ficar aí enfraquecido e tal, como se fosse uma figura só de fachada, é uma ideia não só fantasiosa, como extremamente perigosa. A companheira aqui falou que ela é do estado de Goiás, né? O Goiás está governado pelo Caiado, né? Esse Caiado, esse é um monstro, esse cidadão. No Rio de Janeiro nós temos o Witzel. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que a polícia do Rio de Janeiro tem matado 5 pessoas por dia. 5 pessoas por dia no Rio de Janeiro. Eu não sei, está bom assim? Quer dizer, como é que vai melhorar se o Bolsonaro ficar? Não, eu não consigo. Esse raciocínio para mim é difícil até de... Né? O que vai acontecer enquanto a coisa progride é que no próximo trimestre vai passar de 5 para 8. E no trimestre seguinte vai passar de 8 para 15 pessoas. É uma progressão. Né? Se derrubar o governo Bolsonaro, é uma afirmação da posição do povo. Uma demonstração de força. Né? Eu acho que essa ideia de que o problema está na relação de forças, ela foi obscurecida por raciocínios fantasiosos. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você aqui no bairro tem um brutamontes aí que fica agredindo todo mundo. Né? Então, você vai lá com 4 pessoas, o cidadão é corpulento, grandão, etc. e tal, e dá uma surra nele. Mas ele continua vivo, ele continua no bairro. Depois dessa surra, ele não vai enfiar o rabo no meio das pernas? Vai. Ele continua lá. Então, o que eles dizem é o seguinte, não adianta ir lá dar uma surra no Brutamontes, porque ele vai continuar lá, quer dizer, o Mourão vai continuar e vai ser pior do que ele. Não. A hora que você der uma surra em um Brutamontes, todos os outros Brutamontes vão ficar preocupados. Isso aí é o que a gente chama de relação de forças. No primeiro momento, a relação de forças é favorável, né, ao valentão, ao Brutamontes, que bate em todo mundo isoladamente. No segundo momento, o pessoal se junta e dá uma surra nele, mudou a relação de forças. Se o governo Bolsonaro cair,
né? Todo o esquema político que a burguesia montou de 2016 para cá, se ele não cair junto com o Bolsonaro, que é uma possibilidade, ele vai ficar profundamente abalado. Nós já falamos aqui várias vezes. O governo Collor, quando caiu, deixou no lugar um governo quase fantasmagórico. Né? Aí o pessoal fala assim, mas aí veio o plano real e tal. Tudo bem, mas a oposição não quis agir. Agora, que o governo ficou enfraquecido, qualquer pessoa que viveu aquilo lá, que conhece a história, sabe que foi assim. Não tem governo que cai e fica mais forte, que cai pela mobilização popular e fica mais forte. Eu nunca ouvi falar disso daí. Se o governo cair pela mobilização popular, todo mundo vai ficar fraco. E é isso que o país precisa. Nós temos que abandonar essas ideias, esse fantasma aí do Mourão. O ataque contra o Bolsonaro é um ataque contra o Mourão, contra os militares, contra os evangélicos, contra todo mundo. Todo mundo está agarrado no Bolsonaro aí. O que vai acontecer com essa política, que é isso que o pessoal não percebe, né? Para quem gosta de ver os perigos, né? O que vai acontecer com essa política, né? E esse é o perigo real, é que enquanto a gente fica de boca aberta, vendo o governo Bolsonaro destruir o país, chega uma hora, lá em cima eles decidem substituir o Bolsonaro sem a intervenção popular. E aí sim eles poderiam fortalecer o governo. Porque eles tomaram a iniciativa, porque eles fizeram do jeito deles, da maneira como eles queriam, organizadamente. Agora, se o povo derrubar o Bolsonaro, aí a gente desorganiza esse governo todo. Isso que tem que ser levado em consideração. A pergunta mostra que o debate está ainda, né? Mas pelo menos ele está escorado num pilarzinho muito fraco, né? Se sair o Bolsonaro, vem o Mourão. O Bolsonaro não é bom. Não dá para ter o Bolsonaro como mal menor. Bom, para terminar aqui, queria agradecer o César Nogueira. Parabéns, Rui, pelo incansável trabalho de análise e educação política. Também obrigado pelo superchat. Também obrigado, Luiz Henrique, novo membro do canal. Seja bem-vindo. A Mauri de Freitas, pelo superchat, muito obrigado. E Camila Santos, que, bom, nosso tema apareceu mais duas aqui, vamos lá. A primeira é da Amanda SL, que manda um superchat e pergunta o seguinte: se o PCO não pagasse a multa do TSE, haveria outro modo de resolver? Como é que é? Se o PCO não pagasse a multa, se haveria outro modo de resolver? Nós poderíamos não pagar a multa e tentar brigar com o TSE. Eu acho que a gente não ia se dar bem nesse momento aqui, não. Um problema da multa que a gente tem que entender é o seguinte: a direção do partido está ameaçada de sofrer um processo judicial por causa dessas... Porque eles consideram isso daí como malversação do dinheiro público, embora não tenha nenhum dinheiro público envolvido na questão. Mas é a lei brasileira, que é uma lei assim, meio tropicalista, meio surrealista, né? Não é nem lei, na verdade, porque o TSE não... A Justiça Eleitoral não está fazendo isso aí com o PCO baseado em nenhuma lei. Eles estão fazendo isso aí porque eles querem, que eles acham que podem e estão fazendo. Não tem lei nenhuma que permita que eles façam isso. E um dos princípios da legislação é: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada a não ser em virtude de lei. Mas aqui é Brasil, né? E o Bolsonaro supostamente é o presidente do país. Vamos fazer duas perguntas de superchat que são interligadas aqui sobre o Sérgio Moro. Primeiro, do Fernandes da Silva, agradecer. Ele diz: Sérgio Tucano Moro já está respirando por aparelhos ou o marreco de Maringá vai terminar saboreando uma bela pizza? E a Camila Santos pergunta: será que existirá alguma denúncia suficiente para o judiciário corrigir o processo de Lula? O STF consegue ser pior que Sérgio Moro e procuradores? O STF é pior, porque o STF é mais habilidoso, né?
toda a política do Sérgio Moro ela foi respaldada pelo STF. Não vamos nos deixar enganar pelas declarações de membros do STF que estão defendendo seus amigos aí. E por isso estão em conflito com a Lava Jato. O problema é o seguinte, que eu acho que é importante entender. Não há nenhuma saída jurídica para isso. Você vai lá, entra com habeas corpus, aparece um juiz e fala, em virtude da pressão atmosférica, rejeita-se habeas corpus. É assim que a gente está vivendo no Brasil. Né? Por exemplo, os juízes que proibiram a greve no transporte falaram assim, é uma greve política, então tem que ser proibida. Não há nenhuma lei no Brasil que proíba a greve política. Tem nenhuma lei que fala, se tivesse também é porque é uma ditadura. Estão proibidas as greves políticas. Não é possível proibir a greve política. Também não sei o que ela acha que é uma greve política, né? Nem sei se ela meditou muito sobre o problema. Eu acho que não. Ela simplesmente alegou isso daí porque, aparentemente, é uma desculpa que o setor da burguesia atende. Mas a lei no Brasil é isso aí. Por exemplo, toda greve... O que é uma greve política, né? Que a juíza provavelmente nem sabe o que é uma greve política. A greve política, ela é uma greve que é dirigida contra as instituições públicas, as autoridades. Tudo aquilo que é relativo ao funcionamento do Estado, das instituições, é político. O político é isso. Né? Então, se você, por exemplo, faz uma greve contra o governador do estado por aumento de salário, ela não é uma greve econômica. Ela é uma greve política, porque ela é uma greve contra o governador e contra a política do estado, vamos supor, de São Paulo, para a educação. Então não é como você proibir greves políticas. Toda a greve geral é uma greve política. A greve geral foi chamada contra a reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência? É um ato político do governo. Portanto, a greve contra a reforma da Previdência é uma greve política. E essa greve não pode ser proibida. Porque se proibir esse tipo de greve, significa que não há direito de greve. O Brasil não tem mesmo direito de greve. Mas a lei não proíbe a greve. É o juiz, né, que proíbe a greve. Então, acreditar nessas condições aqui que nós estamos vivendo, que você vai obter justiça aí por meio das instituições judiciárias do país, é uma fantasia muito grande. Só uma enorme pressão popular pode modificar a situação. As autoridades têm que sentir que, se eles continuarem com os desmandos, a coisa vai ferver de uma maneira muito assustadora. Daí eles tendem a recuar. E se eles não recuarem, né, nesse estágio da coisa, o pessoal vai para cima e derruba o governo, tudo. Inclusive, a gente tem que entender o seguinte, derrubar governo não é nenhuma coisa extraordinária. Nós estamos na época que todo mundo derruba governo todo dia, em algum lugar do mundo. E um governo como esse merece ser derrubado. O povo não tem que aguentar um governo desses. Não existe preceito, lei, conceito político, nada que obrigue ninguém a sustentar uma situação como essa.